Bom dia. Declaro aberto a audiência pública em determinação ao disposto da Lei 101/2000 para a disposição das metas fiscais do município do terceiro quadrimestre de 2000. Nós estamos presentes com o secretário Cláudio, o Casé também, da Secretaria Adjunto, e a Aline, diretora. Então, eu passo a palavra ao secretário de Finanças, o seu Cláudio, Marcelo Godoy, e depois o espaço das perguntas dos senhores vereadores aqui presentes. O Gilson, o Felipe, que é presidente da Comissão de Finanças e Justiça, o Rogerinho e a vereadora Regininha, e agora o vereador Julinho Car. Com a palavra para você. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Presidente da Câmara, ilustres vereadores, colegas da Secretaria de Finanças, demais e assinantes da NET que estão nos assistindo. Essa é a audiência pública do terceiro quadrimestre, onde nós vamos fazer a prestação de contas. A demonstração deve ser feita no final de todos os meses de fevereiro, agosto e novembro de todos os anos, de acordo com o disposto no artigo 4º no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde fica dito que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no primeiro artigo, o artigo 166 da Constituição, o equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Os tópicos abordados nessa audiência serão a execução das receitas e despesas orçamentárias, a programação financeira das receitas arrecadadas, o resultado primário, o demonstrativo do resultado nominal, restos a pagar, despesas com pessoal, aplicação na saúde e educação, e abertura de créditos suplementares. Com relação à execução das receitas e despesas orçamentárias. As despesas orçamentárias até o terceiro quadrimestre representam uma realização de 103,5% do orçamento total, correspondente a 105,8% das receitas correntes e 43,3% das receitas de capital. As despesas empenhadas até o terceiro quadrimestre representam 89,3% do orçamento anual anualizado e as liquidadas 84,9% do orçamento. Com relação às despesas empenhadas, ocorreu um superávit de R$ 16.726.129,09 e as despesas liquidadas ocorreu um superávit de R$ 43.203.141,73. O quadro abaixo demonstra, não vou ler porque todos vocês estão com o quadro em mãos, vai demonstrar como que foi feito o nosso resultado. O que é importante a gente observar aqui nesse quadro, com relação às despesas, assim, o projetado até o final do ano de receita, a soma era R$ 557.655.875,50, para um orçamento de R$ 538.900.000. Esse tinha sido o orçamento que nós projetamos no início do exercício. O que foi realizado foi 557, ou seja, tivemos um orçamento superavitário, uma realização superavitária. Com relação às despesas, as despesas empenhadas, obrigado. As despesas empenhadas até dezembro de 2020, elas eram de R$ 491.596.504,26. Nós liquidamos até o final do ano R$ 471.998.621,42. O
correspondente a 87% do orçamento. O resultado final está aí embaixo, que vocês vão observar. Na programação financeira das receitas arrecadadas, em relação à meta mensal de receitas estimadas no orçamento de 2020, em relação à receita arrecadada até o terceiro quadrimestre. O resultado acumulado no período foi superavitário em R$ 18.765.875,50. O quadro abaixo, vocês vão observar a previsão de receita mês a mês, o que foi arrecadado e o resultado mês a mês de cada um desses meses. No resultado primário do terceiro quadrimestre, nós apresentamos um superávit de R$ 37.457.404,22, com relação às despesas liquidadas. O valor previsto e atualizado do orçamento para o exercício foi de R$ 78.878.066,22, 22 centavos deficitário, mas se exclui dessa apuração os valores de receitas financeiras e as despesas financeiras. Nesse quadrimestre, o resultado e a arrecadação das aplicações financeiras cobriu 100% das despesas financeiras que nós tínhamos previsto. A meta do resultado primário fixado na LDO para o exercício de 2020 foi de menos R$ 12.036.000, o que indica que o município poderia atingir esse déficit na execução, comparando ao início inicial. Nesse quadrimestre, ficou evidente que o município obteve um superávit de R$ 37.457.404 em relação às despesas liquidadas. Ou seja, nós ficamos muito além daquilo que nós poderíamos ter como meta, que a nossa meta era 12 milhões negativo, e nós realizamos um resultado final de 37 milhões positivo. Com relação ao resultado primário, aí vocês observam aquilo que a gente já falou lá na frente, com relação a receitas e despesas. E aí o que mais importante que a gente vai falar aqui na frente, o demonstrativo do resultado nominal. Considerando a disponibilidade de caixa é superior ao valor da dívida consolidada, líquida, no terceiro quadrimestre, que ficou em 74 milhões, ou seja, o município possui recursos financeiros superiores ao saldo da dívida. Por isso, os valores são considerados negativos. Então, se eu tenho uma dívida consolidada desse valor, e até um quadrimestre eu tenho um valor acima, o meu resultado nominal ele ainda está positivo. No restos a pagar. Restos a pagar são todas aquelas despesas que eu deveria ter pago dentro do exercício, eu não tive tempo hábil para fazer o pagamento dentro do exercício, eu vou fazer o pagamento no exercício subsequente. Então, isso que a gente registra como restos a pagar. Todos os restos a pagar que nós tínhamos, que já estávamos trazendo de exercícios anteriores, foram liquidados em 85%, ou seja, foram pagos até o terceiro quadrimestre R$ 40.646.715, correspondente a 85% dos valores inscritos até 2019. Todos os pagamentos foram efetuados dentro das normas estabelecidas e ainda tivemos uma disponibilidade financeira no período de R$ 105.702.957,27. Aqui o que é importante, assim, dois itens que são importantes nós observarmos na execução do orçamento. Primeiro, por lei, nós somos obrigados a gastar 15% do nosso orçamento com a saúde e 25% com a educação. Na saúde, sempre, historicamente, a gente sempre gasta muito mais que os 15%. Então, no final do terceiro quadrimestre de 2020, nós tivemos uma execução em percentual 29,58%, como despesas liquidadas com 28,48%. Do orçamento total da prefeitura, nós gastamos com a saúde 30,14%. Despesas da educação. As despesas liquidadas na educação até o terceiro quadrimestre totalizaram R$ 97.828.203,60, que corresponde a 25,21% das receitas arrecadadas, da base de aplicação. Ou seja,
A meta nossa é que sempre gastarmos 25% no mínimo da nossa receita com educação. Nós superamos a meta em ainda 25,31%. Das despesas liquidadas com educação até o terceiro quadrimestre, tivemos esse valor, e o total do orçamento foi de 25,35%. Créditos adicionais. Nós temos tanto os créditos que nós abrimos pela própria prefeitura no orçamento e os créditos que são abertos aqui por essa Casa de Leis. Pela LOA, nós abrimos um valor total de R$ 45.499.170, que corresponde a 8,44% do orçamento. O limite que a lei nos permite é de 10%, ou seja, ficamos abaixo dos 10%. Por decreto na LOA, nós também temos o mesmo limite de 10%, e nós utilizamos 0,65%. Por lei específica, aquelas que foram abertas pela Câmara, aqui pela Casa de Leis, nós tivemos um total de R$ 97.432.711,82, num total geral de R$ 146.429.549,82. Caso alguém tenha alguma dúvida, que queira fazer alguma pergunta, por favor. Os vereadores têm alguma pergunta? Regininha? Felipe? Gilson? Julinho? Rogério? Lucas, tem alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Eu até acho que nós, uma hora chamar para todos os vereadores conhecer o orçamento melhor, acho que a gente queria fazer você, o Cazé, a Aline, né? Podia chamar a nossa contadora também e explicar um pouquinho, são 80... Sim, são praticamente todos novos, né? E a gente, para conhecimento mais, para facilitar para vocês até, para nós também. Até para vocês poderem entender melhor como enxergar o relatório, que é um relatório que, sim, bem árido para quem não é da área, que é só números, né? Então, para a gente entender o que aqueles números estão nos dando de informação. Nós então, vamos para saber onde olhar. Marcamos um dia, né? Para ver com os vereadores aqui. Para a gente fazer assim, daí acho que para todo mundo conhecer mais remanejamento, o que é feito, quanto pode aplicar para funcionarismo público, né? Com certeza. Recursos humanos, para saúde, tudo isso aí acho que é importante. Acho que a gente agenda com a sua disponibilidade lá, de toda a sua equipe, daí a gente marca aqui. Se você puder vir, a gente agradece. Não, com certeza. Então a gente agradece a presença do nosso secretário de Finanças, o Cláudio, o Cazé, da Secretaria também de Junto, e a doutora Aline também. E os vereadores aqui, Gilson, Felipe, o Julinho, o Rogerinho e a Regininha. Nada mais havendo a trabalho, dou por concluída essa apresentação da audiência pública das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Está encerrado.